A gente teve um sustinho no casamento agora, que foi a minha avó paterna, a mãe do meu pai, ela teve internada na UTI. Menina, minha avó, a gente tinha acabado de comemorar o aniversário dela. Vou deixar aqui as fotos pra vocês. Ela tinha acabado de dançar até comigo no meu chá de lingerie. E olha que engraçado, que quando ela tava indo embora do chá de lingerie, eu dei um abraço nela. Quando eu abracei ela, eu senti que ela tava com o pulmão cheio. E aí, pela respiração dela, eu lembro que eu ainda comentei com a minha tia. Eu falei, o pulmão de vó não tá bom, o pulmão dela tá cheio. Leva ela no médico. Tipo assim, foi 2 dias depois e minha avó tava no hospital. Isso foi logo o quê? Foi 2 semanas, 1 semana e meia antes do meu casamento, alguma coisa assim. Foi muito próximo e eu falei, gente, agora eu tô aqui no Brasil, já organizamos tudo, passagens compradas, meu marido tá vindo, minha sogra tá vindo e tudo. E aí você imagina que acontece alguma coisa com a minha avó. Mas graças a Deus, a minha avó melhorou. E minha avó foi se recuperando. Até agora, graças a Deus, ela já tá em casa, ela já saiu, já teve alta. E outro sustinho que a gente teve também foi que no meu casamento mesmo, lá no final já, depois todo mundo já tinha entornado, já tinha bebido muito, a minha tia, tadinha, ela caiu e ela quebrou o pé. Foi no fim mesmo. Acho que eu nem vi, eu já tinha até ido embora do local da festa já. Mas ela fez a cirurgia e tal, tá tudo bem, graças a Deus. E agora vai recuperar da fratura. Outro imprevistozinho foi que eu fiz a minha unha. Eu faço a minha unha aqui, aquelas unhas que lá no Brasil chama de unha blindada, que ela dura 1 mês. Então eu passo esmalte a francesinha e dura... Na verdade, dura até mais de 1 mês, né? Que o esmalte não sai. A sua unha vai crescendo, o esmalte não sai. Não é unha postiça, é o esmalte que não sai. Aí eu fui tentar arrumar isso lá no Brasil. E eu fiz 1 semana antes do meu casamento, arrumei uma indicação com uma pessoa, mas que não deu certo. Porque eu falei, vou fazer 1 semana antes, já que dura muito. Não precisa de eu ficar na correria e fazer unha na semana do meu casamento. Só que aí, o que aconteceu? A unha não durou. Já começou a soltar já praticamente no dia seguinte, foi péssimo, tipo, não tinha nada a ver com o que eu fazia aqui no Canadá. E acabou que eu fiquei na correria resolvendo outras coisas, foi deixando. Quando foi na sexta-feira, que eu fui correr atrás disso, na sexta antes do casamento, que era sábado, e aí eu não consegui achar ninguém lá em Paraupeba, até então, que fazia a mesma unha. Arrumei a pessoa que fazia unha normal e fui lá nela pra tentar tirar o esmalte blindado que tava na minha unha. Só que como o produto é diferente, a pessoa não tinha os equipamentos lá, a lixa que precisa pra tirar, com acetona sozinha não sai. Aí eu entrei em desespero, né? Aí fiquei com aquela unha horrorosa na sexta-feira de manhã com jantar, né, festa, churrasco que ia ter já na sexta, que ia começar, teoricamente, 3 horas da tarde. E aí eu consegui o contato desesperadamente com uma pessoa lá em Paraupeba que disse que fazia a unha blindada, que tinha os equipamentos, tinha tudo. E enfim, eu fui lá nessa pessoa, eu liguei pra ela desesperada, contando a situação, né? E ela falou que não tinha horário, com certeza, sexta-feira e sábado vai ter horário, né? Assim, às pressas. Só que eu fui implorar pra ela, falei, pelo amor de Deus, eu vou casar amanhã, minha unha tá horrorosa, a gente tava horrorosa minha unha, eu vou deixar aqui pra vocês o antes e depois da minha unha. E aí, eu fui lá na casa dela, já não bastasse ter ligado, eu fui lá, falei assim, não, eu vou lá arriscar. Eu falei com ela, falei, pelo amor de Deus, eu te imploro. Tipo, alguém, eu sei que você tá apertado, não tem horário, mas alguém, se você explicar a situação, uma pessoa que tá fazendo unha normal durante a semana e que não é pra um evento nem nada, ela vai trocar com uma pessoa que vai casar. Eu tenho certeza que existem pessoas bondosas nesse mundo. E aí, a mulher falou, então eu vou ver o que eu faço aqui por você e te ligo. Pegou meu telefone. Aí eu fui pra casa, almocei. E aí quando termino de almoçar, recebo a mensagem dela falando, você pode vir aqui agora? Aí eu falei, claro, né? Aí fui correndo e tal, e consegui, fiz minha unha, ficou lindo, maravilhoso. E inclusive tá até agora. Aí o churrasco, que tava marcado para 3 horas da tarde, eu cheguei lá 8 horas da noite, mas tudo bom. E pra finalizar, a única coisa que preocupou muita gente foi a chuva, porque começou a chover na semana do casamento. E aí eu ia casar, né, na fazenda, eu casei na fazenda, no espaço aberto e tudo. Aí começamos na saga de olhar previsão do tempo todo dia, 300 vezes no dia.
E naquela coisa de indecisão, se alugava tenda, se não alugava tenda, se vai chover, se não vai chover, porque a tenda fica cara e aumentar o orçamento. Acabou que o tempo não melhorava, as previsões do tempo, tipo, 99% tava mostrando que ia chover no sábado. E enfim, a gente preferiu não arriscar, né? Ficou com medo de se chover e estragar tudo, né? Que a gente preparou com tanto carinho e acabou que a gente decidiu alugar as tendas mesmo. E no fim das contas, não choveu, não caiu nenhuma gota. E foi lindo o casamento, lindo, lindo, lindo. Mas no fim das contas também as tendas ficaram muito bonitas. Deixou o espaço muito mais bonito, muito mais chique no final das contas. Ficou muito bonito. Por hoje é só, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe um like, um comentário. Até o próximo vídeo. Beijo e bora ser feliz!